Olá, caros exploradores do invisível e guardiões da sabedoria ancestral. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde as fronteiras entre o sagrado e o profano, o visível e o oculto, se desvanecem para revelar os segredos mais profundos das culturas. Hoje, faremos uma viagem no tempo e no espírito para desvendar os mistérios de uma data peculiar, o dia 8 de outubro. Preparem-se para uma imersão na tapeçaria rica e complexa das tradições portuguesas, onde cada folha que cai, cada sombra que se alonga, pode ser um sinal ou um sussurro do além. Neste dia, o velho mundo chama. Não ignore os sussurros. O 8 de outubro não é apenas mais um dia no calendário. Para quem vive sintonizado com os ciclos da natureza e os ecos da história, este é um dia de transição, um limiar onde o véu entre os mundos se torna mais tênue. Conhecido em algumas tradições como o Dia do Penitente e dos Portais Abertos, é uma data em que as energias do outono se aprofundam, marcando a passagem do tempo da colheita para o tempo de recolhimento, de preparação para o inverno que se avizinha. É um dia que carrega consigo a memória de santos e pecadores, a promessa de revelações e a advertência de perigos ocultos. No coração de Portugal, e em muitas culturas de herança cristã, este dia reverencia a memória de Santa Pelágia Penitente. Contudo, como é comum em nossa história, as raízes desses ritos e crenças muitas vezes se entrelaçam com antigas celebrações pagãs, ligadas à terra, aos espíritos da floresta e ao sol que declina. É um momento de balanço, de introspecção, onde a alma se volta para dentro, buscando purificação e proteção. As preces hoje podem ser por saúde, por uma colheita abençoada, por um amor que se concretize, ou por uma paz interior que apazigue as tormentas da vida. É um dia para buscar remédios, não apenas para o corpo, mas para o espírito, uma chance de redenção e de renovação. A lenda de Santa Pelágia Penitente é uma daquelas narrativas que tocam a alma, um conto de transformação e milagre que ressoa com a profundidade da experiência humana. Imagine uma jovem de Antioquia, no século V, cujo nome era Pelágia. Ela não era uma figura comum, era uma atriz e dançarina, famosa não só pela sua beleza estonteante e seus ricos trajes adornados com ouro e joias, mas também pela sua vida de luxo e, para muitos, de pecado. As crônicas da época a descreviam como a pérola de Antioquia, que ostentava a sua beleza com uma ousadia que chocava os mais piedosos e atraía os mais mundanos. Os homens se perdiam no seu olhar, e as mulheres invejavam a sua postura altiva e a sua exuberância. Certo dia, um sínodo de bispos estava reunido na cidade, e entre eles estava São Nono, o bispo de Edessa. Enquanto os bispos discutiam assuntos de fé e moral, Pelágia passou por eles, deslumbrante em sua riqueza e vaidade, perfumada e rodeada por uma comitiva ruidosa. A maioria dos bispos desviou o olhar com desaprovação ou embaraço, mas São Nono, com a sua profunda sabedoria e compaixão, fixou nela o seu olhar, não com julgamento, mas com uma estranha tristeza. Ele murmurou aos seus irmãos bispos: em verdade vos digo que a sua diligência em adornar-se para seduzir os homens é maior do que a nossa em salvar as almas. Ele viu nela não apenas a pecadora, mas a alma perdida, a centelha divina que esperava ser acesa. Naquela noite, São Nono teve uma visão. Viu uma pomba imunda a lutar para limpar-se, banhando-se na água benta até que se tornasse imaculada. Ele interpretou isso como um sinal divino de que a alma de Pelágia seria purificada. No dia seguinte, São Nono pregou um sermão tão poderoso sobre o julgamento divino e a infinita misericórdia de Deus, que as palavras pareciam tocar diretamente o coração de Pelágia, que, por um acaso ou por desígnio divino, estava presente. Suas palavras perfuraram a armadura da vaidade dela, revelando uma sede de significado que estava escondida sob a ostentação. Comovida até as lágrimas, Pelágia pediu para ser batizada, e assim, ela renunciou à sua vida passada.
distribuindo todas as suas riquezas aos pobres. Ela adotou uma vida de extrema austeridade. Ela desapareceu de Antioquia e se estabeleceu em Jerusalém, vivendo uma vida de eremita no Monte das Oliveiras, disfarçada de homem, conhecida apenas como o eunuco Pelágio. Por muitos anos, ela viveu em total reclusão, comendo apenas o necessário, orando incessantemente e sujeitando-se a uma penitência rigorosa. A sua identidade feminina só foi descoberta após a sua morte, quando um diácono que a visitava percebeu que o eunuco Pelágio era, na verdade, a outrora famosa dançarina. Foi uma vida de heróica penitência, um testemunho do poder da fé e da capacidade humana de transformação. A história de Santa Pelágia, a penitente que encontrou a redenção na humildade e na fé, é um lembrete de que a esperança e a mudança são sempre possíveis, mesmo nos caminhos mais tortuosos da vida. E é a sua memória que, de alguma forma, permeia as energias deste 8 de outubro. Neste dia de profundas energias e memórias ancestrais, o universo nos envia sinais. É um momento propício para decifrar os sinais do destino, para ouvir o que a natureza e os nossos sonhos têm a nos dizer. Prognósticos populares. As vozes da natureza e do cotidiano. Em 8 de outubro, as gentes do campo, com a sua sabedoria milenar, observam atentamente o tempo e o mundo ao seu redor, para prever o futuro. 1. Chuva no 8 de outubro, inverno molhado e longo. Acredita-se que se a chuva persistir neste dia, os meses de inverno serão particularmente úmidos e frios. Os agricultores preparam-se para campos encharcados e a necessidade de mais abrigo para o gado. A explicação mística é que a água que cai hoje está a lavar o caminho para a estação fria, preparando o solo para um ciclo mais denso. 2. Manhã com nevoeiro denso, inverno ameno. Se o dia amanhecer coberto por um véu de nevoeiro, é um bom presságio. Disse que o nevoeiro absorve o frio do ar, prometendo um inverno mais brando e com menos geadas intensas, facilitando a sobrevivência das culturas tardias. 3. Vento forte do norte, frio que vem de longe. Um vento robusto que sopra do norte é um aviso. Significa que massas de ar frio estão a caminho, trazendo consigo a promessa de um inverno rigoroso e precoce. É um sinal para reforçar as casas e preparar as reservas de lenha. 4. Primeiras castanhas caídas em abundância. Ano farto. Se as árvores de castanheiras começam a soltar os seus frutos em grande quantidade, e as castanhas são grandes e viçosas, é um prenúncio de fartura não só na colheita, mas também na mesa e, por extensão, nas finanças familiares. As castanhas simbolizam a força e a resiliência da natureza. 5. Aves migratórias voando baixo, chegada de tempo adverso. Se observarem as aves migratórias a voar perto do chão, em vez de nas alturas, é um indicativo de que o tempo vai piorar rapidamente, com tempestades ou descida brusca da temperatura. Elas sentem a mudança na pressão atmosférica e buscam refúgio. 6. Folhas das árvores caem lentamente. Outono prolongado. Quando as folhas das árvores demoram a cair e permanecem nas copas por mais tempo, é um sinal de que o outono será mais longo e suave, atrasando a chegada do inverno rigoroso. Isso é visto como um tempo extra de preparação e de desfrute das últimas benesses do ano. 7. Teias de aranha abundantes e densas, mau tempo a caminho. Se as aranhas tecem teias mais grossas e em maior número do que o habitual, é uma tentativa instintiva de se protegerem. Para os antigos, isso era um sinal de que o tempo vai ficar mais úmido e frio, com chuvas intensas ou ventos fortes. Prognósticos para o cotidiano e o dinheiro. 1. Encontrar uma moeda na rua. Se hoje topar com uma moeda caída no chão, não a ignore. Apala e guarde-a na carteira. É um sinal de que a sorte financeira está a seu lado e que novos ganhos estão a caminho. Não a gaste imediatamente,
Deixe-a como um talismã. 2. Uma vela que se apaga sem razão. Se uma vela acesa em casa se apagar subitamente sem corrente de ar, pode ser um aviso de uma energia intrusa ou de que um pedido não será atendido. É um sinal para redobrar a atenção espiritual e talvez fazer uma oração de proteção. 3. Quebrar um espelho. A velha superstição dos 7 anos de azar é intensificada neste dia. Quebrar um espelho hoje não é apenas um mau presságio, mas um portal para a instabilidade. Acredita-se que o espelho, sendo um reflexo da alma, se parte, fragmentando a sua energia protetora e abrindo-a a influências negativas. Redobre o cuidado. 4. Uma aranha a descer à sua frente. Ver uma aranha a descer pelo seu fio à sua frente é um sinal de que notícias inesperadas e talvez importantes estão a caminho. Se ela descer rapidamente, as notícias virão depressa. Se for lenta, a espera será maior. No folclore, as aranhas são mensageiras do destino. 5. Aparecimento de um arco-íris. Se o sol romper as nuvens e um arco-íris surgir no céu, é um sinal de que as suas preces e desejos mais profundos serão ouvidos e atendidos. É um símbolo de esperança e de renovação de promessas divinas, especialmente potente após um período de incerteza. Sonhos. Nesta noite, os sussurros do inconsciente. Os sonhos que se manifestam na noite de 8 de outubro são considerados portais para o nosso eu mais profundo e para as mensagens do além. Prestem atenção aos detalhes, pois neles residem as chaves. Sonhar com água. Água límpida e corrente indica purificação, renovação emocional e clareza de pensamentos. Se a água estiver turva ou estagnada, é um aviso para lidar com emoções reprimidas, mágoas ou situações que precisam de ser limpas na sua vida. Água de chuva pode significar bênçãos ou lágrimas purificadoras. Sonhar com árvores. Árvores frondosas e cheias de vida simbolizam crescimento, estabilidade e conexão com as suas raízes e família. Uma árvore que perde as folhas rapidamente pode indicar perdas, mas também a necessidade de deixar ir o que não serve mais. Sonhar com uma árvore seca ou caída é um alerta para a sua saúde ou para algo que precisa de ser revitalizado. Sonhar com animais. Animais selvagens podem representar os seus instintos e desafios. Um animal doméstico simboliza conforto, segurança e lealdade. Ver um animal a fugir pode significar a perda de uma oportunidade ou a necessidade de enfrentar um medo. Animais misteriosos ou míticos apontam para o seu lado espiritual e a busca por respostas profundas. Sonhar com uma casa. A casa em sonhos representa o seu eu interior. Uma casa arrumada e iluminada indica paz e equilíbrio. Uma casa desarrumada, escura ou em ruínas pode ser um reflexo do seu estado de espírito, alertando para a necessidade de introspecção e limpeza emocional. Um quarto específico pode indicar uma área da sua vida que precisa de atenção. Sonhar com pessoas desconhecidas. Estas figuras podem ser mensageiras do inconsciente, ou, em noites como esta, até mesmo espíritos ancestrais. Preste atenção às suas palavras, gestos ou sentimentos que evocam. Podem trazer conselhos importantes ou revelar aspectos ocultos da sua personalidade. Nascidos, neste dia, almas profundas e resilientes. Quem vem ao mundo no dia 8 de outubro traz consigo uma aura especial, uma mistura de intuição, sensibilidade e uma notável resiliência. São indivíduos com uma profunda ligação ao espiritual e ao místico, muitas vezes dotados de uma capacidade de percepção que os distingue dos demais. Estas almas tendem a ser pensativas, reflexivas e com uma necessidade intrínseca de encontrar significado em tudo o que as rodeia. São frequentemente artísticos, criativos e possuem uma imaginação fértil que os leva a explorar os reinos da fantasia ou a expressar-se através de formas de arte.
No entanto, a sua sensibilidade pode torná-los vulneráveis a energias negativas, exigindo que desenvolvam uma forte proteção psíquica. Possuem uma força interior notável, capaz de superar grandes desafios e transformar adversidades em oportunidades de crescimento. São os penitentes modernos, que buscam a sua própria redenção e evolução espiritual ao longo da vida, por vezes através de experiências intensas e transformadoras. A sua natureza caritativa e empática fá-los excelentes amigos e confidentes, embora possam demorar a abrir-se totalmente aos outros. Irmãos de alma e nomes abençoados, os nossos aniversariantes. Neste dia, celebramos os que carregam os nomes de Pelágia, em homenagem à santa, mas também Brígida, Hugo, Nuno, Simone e Tiago. Que a luz do seu nome e a proteção dos céus os acompanhem sempre. Em particular, os nascidos sob o nome de Nuno, de origem germânica, significando o nono ou monge, são frequentemente indivíduos com uma notável capacidade de liderança, embora discreta. São protetores, leais e possuem um forte sentido de dever e justiça. Sua intuição é aguçada, e a sua presença costuma transmitir calma e segurança aos que os rodeiam. Tal como São Nono, que viu a luz na escuridão, os Nunos de 8 de outubro têm a capacidade inata de inspirar e guiar, mas também de discernir a verdade além das aparências, sendo muitas vezes os pilares de suas comunidades e famílias. Agora entramos no coração deste dia. As tradições e rituais. O que devemos fazer para honrar as energias deste 8 de outubro e atrair a benevolência? 1. O ritual da purificação outonal e novos começos. Este ritual tem como objetivo limpar as energias negativas acumuladas e abrir caminho para novas oportunidades e bênçãos, inspirado na transformação de Santa Pelágia. Objetivo: purificar o espírito, libertar-se de pesos passados e convidar à renovação. O que precisará? Um punhado de folhas secas de carvalho ou oliveira, árvores sagradas, um recipiente com água fresca de nascente ou filtrada, uma vela branca, um pouco de sal grosso e um pequeno pedaço de papel com uma caneta. Quando e como realizar? Ao entardecer do dia 8 de outubro, encontre um local tranquilo na sua casa ou jardim. Acenda a vela branca, simbolizando a luz da pureza. No pedaço de papel, escreva algo que deseja libertar. Um medo, uma preocupação, um hábito. Pegue nas folhas secas e, com elas, varra simbolicamente a sua volta, do topo da cabeça aos pés, imaginando que está a remover todas as impurezas e negatividades. Enquanto faz isso, diga: folhas que caem, pesos que se vão. Levem o que me trava, abram novo caminho. Polvilhe uma pitada de sal grosso na água, que representa a purificação. Mergulhe as mãos na água e salpique um pouco no seu corpo ou à sua volta, visualizando-se limpo e renovado. Queime o papel com o que escreveu na chama da vela, dizendo: com este fogo, transformo o passado em cinzas. Que a luz do novo brilhe agora em mim. As cinzas podem ser devolvidas à terra. Deixe a vela queimar até ao fim. A água restante pode ser deitada num canteiro de plantas, simbolizando o renascimento. 2. O ritual da abundância e proteção das colheitas e da carteira. Este ritual invoca a prosperidade e protege os seus bens, refletindo a importância da colheita e da preparação para o inverno. Objetivo: atrair prosperidade, garantir a fartura e proteger os bens materiais e financeiros. O que precisará? 7 castanhas, seja generoso na escolha, 3 folhas de louro secas, um pequeno pano de linho ou algodão natural, uma fita verde ou dourada. Quando e como realizar? De manhã cedo, antes do sol atingir o seu pico. Escolha as castanhas mais bonitas e sem defeitos. Limpe-as e segure-as nas mãos. Coloque as 7 castanhas no pano, juntamente com as 3 folhas de louro.
Enrole o pano, formando um pequeno saquinho. Amarre o saquinho com a fita verde ou dourada, dando 7 nós, enquanto mentaliza a abundância e a proteção para a sua casa e suas finanças. Em cada nó, pode dizer: primeiro nó, riqueza; segundo nó, saúde; terceiro nó, amor; quarto nó, proteção; quinto nó, sabedoria; sexto nó, paz; sétimo nó, gratidão. Este pequeno talismã deve ser colocado num local discreto da sua casa, onde guarda dinheiro ou documentos importantes, como uma gaveta da secretária ou um armário na cozinha, próximo à despensa. Ele atuará como um ímã para a prosperidade e um escudo contra as perdas. Mantenha-o lá até ao próximo 8 de outubro, quando poderá renová-lo. 3. Ritual da proteção do lar e dos entes queridos. Num dia em que os portais estão abertos, é crucial proteger o lar de influências indesejadas e abençoar a família. Objetivo: proteger a casa e os seus habitantes de energias negativas, mal-olhado e infortúnios. O que precisará? Um ramo fresco de arruda, um ramo de alecrim e um pequeno crucifixo, ou outro símbolo de fé que tenha. Um copo de água e uma pitada de sal. Quando e como realizar? Ao meio-dia ou ao final da tarde, prepare uma pequena infusão com a arruda e o alecrim. Pode ser apenas com água fria, mas se ferver, deixe arrefecer. Adicione uma pitada de sal à infusão. Pegue no ramo fresco de arruda e no alecrim, molhe-os ligeiramente nesta água. Percorra a sua casa, começando pela porta de entrada e indo no sentido horário, salpicando um pouco da água nos cantos de cada divisão, nas janelas e nas portas. Enquanto faz isso, reze ou repita a seguinte invocação: com a força da arruda, do alecrim e da fé, que o mal se afaste e o bem permaneça. Que este lar seja abençoado e protegido de todo o mal, visível e invisível. Coloque o crucifixo, ou símbolo de fé, acima da porta de entrada principal, ou numa parede proeminente, juntamente com um pequeno ramo seco de arruda e alecrim, para que atuem como guardiões. A água restante pode ser deitada na entrada de casa, do lado de fora. Tradições culinárias. O sabor da transição. Neste dia, a mesa portuguesa reflete a abundância do outono e a preparação para os meses mais frios. As castanhas são rainhas, celebradas em Amagustos, festas populares onde se assam castanhas. É comum assar castanhas na brasa ou no forno, temperadas com um pouco de sal, e servi-las com um bom copo de aguapé ou jeropiga, bebidas tradicionais feitas a partir do mosto da uva. Outros pratos que marcam este período incluem guisados com carne de caça ou porco, enriquecidos com vegetais da estação, como abóbora, couves e cogumelos. O pão, símbolo de vida e partilha, é fundamental. Muitas famílias ainda preparam o seu pão em casa, por vezes com farinha de milho ou centeio, abençoando a massa para garantir a fartura. É um dia para celebrar a mesa farta e a união familiar, agradecendo os frutos da terra e o calor do lar. Mas nem tudo são bênçãos e celebrações. Em dias como o 8 de outubro, onde o véu é fino e as energias estão em fluxo, há proibições estritas que devem ser observadas. Ignorá-las pode atrair infortúnios e desequilibrar a sua sorte. Principais proibições do dia. O que não deve fazer. 1. Não emprestar dinheiro ou bens preciosos. Acredita-se que emprestar dinheiro ou objetos de valor neste dia é como emprestar a sua própria sorte e prosperidade. O dinheiro emprestado pode não voltar, e os bens emprestados podem levar consigo a sua boa fortuna, deixando-o desprovido. É um dia para reter o que é seu, protegendo o seu patrimônio energético e material. 2. Não varrer a casa. Depois do pôr do sol. Varrer a casa à noite, especialmente da porta para fora, é considerado um ato que expulsa a sorte, as bênçãos e até mesmo a saúde do lar. No 8 de outubro, onde os espíritos da terra estão mais ativos,
Isso pode ser interpretado como um convite para que energias negativas entrem, levando embora a proteção do lar e a prosperidade acumulada. Faça a limpeza antes do anoitecer. 3. Não cortar cabelo ou unhas. Há uma crença antiga de que o cabelo e as unhas são extensões da nossa energia vital e da nossa aura. Cortá-los neste dia pode enfraquecer o seu campo energético, tornando-o mais suscetível a doenças, ao mal olhado e a perdas de vitalidade. É um dia para preservar a sua essência e força. 4. Não iniciar novos empreendimentos ou projetos importantes. A energia deste dia é de transição e recolhimento, não de início. Iniciar algo novo, seja um negócio, um relacionamento sério ou uma grande mudança de vida, hoje pode condená-lo ao fracasso ou a obstáculos intransponíveis. A instabilidade do dia pode refletir-se na instabilidade do projeto. Reserve este dia para planear e refletir, não para agir decisivamente em novas frentes. 5. Não discutir ou alimentar desavenças. O 8 de outubro é um dia em que as emoções estão à flor da pele e as palavras têm um peso maior. Qualquer discussão ou briga pode atrair energias densas e negativas para a sua casa e para os seus relacionamentos. Acredita-se que as palavras de raiva ditas hoje criam uma névoa energética que perdura, dificultando a reconciliação e atraindo mais discórdia. Busque a harmonia e o entendimento. 6. Não deixar comida inacabada ou desperdiçar alimentos. Este é um dia para honrar a abundância da colheita. Desperdiçar comida ou deixar pratos inacabados é um desrespeito à terra e aos espíritos da fartura. Isso pode atrair escassez, problemas financeiros e até fome para o lar. Coma com moderação e gratidão e guarde as sobras com respeito. 7. Não maltratar animais ou desrespeitar a natureza. Animais e árvores são vistos como seres com espírito ou como moradas de entidades. Maltratá-los hoje é atrair a ira dos guardiões da natureza e dos espíritos ancestrais. Em particular, não corte árvores desnecessariamente ou perturbe os ninhos de pássaros. Respeite toda a vida. 8. Não abrir janelas à meia-noite. Na transição para o dia 9 de outubro, a meia-noite é um ponto de máxima intensidade do véu entre os mundos. Abrir as janelas nesse momento é, segundo a crença, um convite para que espíritos errantes ou energias indesejadas entrem na sua casa, perturbando a paz e a proteção do seu lar. Mantenha as janelas fechadas e o ambiente protegido. 9. Não fazer fofocas ou julgamentos precipitados. As palavras carregam poder, e neste dia, esse poder é amplificado. Fazer fofocas ou julgar os outros severamente não só atrai negatividade para a sua própria vida, como também pode criar laços kármicos difíceis de desfazer. É um dia para falar com sabedoria, compaixão e discernimento. 10. Não olhar para trás ao sair de um local sagrado ou importante. Se visitar uma igreja, capela, santuário, ou mesmo um local natural com significado especial para si, ao sair, não olhe para trás. Acredita-se que, ao fazer isso, pode deixar parte da sua alma ou da sua energia no local, ou convidar algo indesejado a segui-lo. Saia com a intenção clara de seguir em frente, levando consigo as bênçãos e deixando para trás o que precisa ser deixado. E assim, caros amigos, encerramos a nossa jornada pelo 8 de outubro. Que os ensinamentos deste dia sirvam de guia, que as proibições os protejam e que as tradições os inspirem a viver em maior harmonia com os ciclos da vida e os segredos do universo. Lembrem-se que a sabedoria ancestral é um tesouro e cabe a nós preservá-la e vivenciá-la. Até ao próximo encontro, que a luz vos guie e os mistérios vos revelem caminhos de sabedoria.